A gente fez há pouco aqui um levantamento das contratações de Vila Nova, de Goiás e de Atlético, e eu perguntei para os nossos comentaristas, os melhores de Goiás, os melhores do Brasil, qual tinha sido a melhor contratação e qual tinha sido a pior contratação. E agora a gente dá uma analisada também nas contratações em geral do Atlético na temporada, durante todo o ano. Porque ontem mais um jogador deixou o Atlético. E aí, esse tipo de contratação, cara, eu eximo completamente a responsabilidade do dirigente. Porque foi uma contratação elogiada por toda a imprensa. Todo mundo que é atleticano e todo mundo da imprensa elogiou essa contratação. Porque foi um jogador importantíssimo com a camisa do Ceará. Mas aqui no Atlético não rendeu o que a gente esperava, né? Olha a notícia do Henrique Alcaraz aí na tela do canal do YouTube. É o Raí Ramos. Raí Ramos acertou a rescisão de contrato com o Atlético. O jogador chegou no início de 2025 com 20 partidas disputadas e 2 gols marcados. Estava treinando separadamente nos últimos dias. Raí Ramos, mais um jogador contratado pelo Atlético e que vai embora. Danilo, esse também foi uma decepção gigantesca, né? Não jogou nem 20% do que ele jogou no Ceará aqui com a camisa do Atlético. Por quê, Danilo? E era um setor que o Atlético já precisava, né? Visto que o Tubarão era o improvisado ali da posição, caiu de produção também. Foi importante nas mãos do Jair Ventura, o Bruno Tubarão, naquele ano do acesso. Então eu vejo que o Raí chegava para abraçar essa número 2, chegava para ser esse cara para ocupar aquela vaga. E acabou que não deu liga, né, Thiago? Futebol tem muito isso, né? Às vezes o cara é um destaque em um time, como ele foi no Ceará. Então, assim, às vezes aqui no Atlético ele não conseguiu ter um desempenho aceitável. O nível de performance também do time não o ajudou, não encaixou. Você vê o Atlético em 6 meses do ano. Se a gente for fazer um balancete, assim, bem frio mesmo, o Atlético oscilou muito nesses 6 meses, né? O Atlético, dentro do Campeonato Regional Goiano, dentro da Copa do Brasil, na própria Série B. Então, assim, o Atlético ele não vive bons momentos nesse ano de 2025. Não digo que é um ano para esquecer, porque nós estamos na metade dele, ainda tem muita coisa por conseguir, mas é um ano que tem que fazer muita análise das trocas de treinadores, das peças que chegaram. Então, enfim, tem muita coisa ali que nesse ano do Atlético pode servir de aprendizado para os próximos passos, para o próximo futuro. Ali no Atlético eu só vejo que uma cartada assim certa foi o Marcelinho, digamos, né? O Potker chega bem lá contra o Iuma, se eu não me engano, depois disso passeou em Goiânia, caiu de produção, aí já manda um treinador embora, que na Série A ele é o cara. Se não for o cara, pelo menos o que ele tá fazendo no Mirassol, pra mim é um trabalho extraordinário. Então, assim, são situações, aí você manda o Raí Ramos desse embora, o cara vai ali pra um Criciúma da vida, pra um Avaí, chega lá, arrebenta. Você fala, poxa, será que o problema é o cara mesmo ou pode ser a instituição? Então, você começa, as pessoas que estão ali dentro da instituição, não sei, sabe? Eu penso que tem muita coisa aí, o Atlético esse ano tem que fazer uma análise. Mas é a mesma instituição que o Marcelinho tá jogando bem. Exato, pra você ver, né? Tem o Marcelinho que tá indo bem, que pra mim é o único que salva, porque nem o Dantas teve o Campeonato Goiano bom, nem teve a Copa do Brasil bem, na Série B ainda tá longe de ser aquilo que espera-se. Sabe outro jogador contratado também que tá jogando pra caramba? Paulo Vitor, goleiro. Tá ajudando agora, muito, né? O time do Atlético. 3-4 jogos. Sabe outro também que tá ajudando? O Wallace, zagueiro. Mais uma contratação também que tá ajudando. E vai vir mais alguns aí também, né? Vai tentar aquela janela igual foi em 2023, trazendo 2, 3 caras importantes. Pelo que eu senti do Adson, o Atlético vai continuar insistindo e contratando. E talvez ele melhore o nível financeiro das contratações. O que é melhorar o nível financeiro? Até porque contratar jogadores com custo um pouco maior. Até porque é o mesmo filme que, não para repetir, mas o mesmo filme que foi feito em 2023, uma mexida pontual, Baralhas, o Luiz Felipe, o Jair, e trouxe o resgate, o Coutinho, né? Fez o Luiz Fernando sair de 3 gols para 9. Quem sabe faça aí também o Dantas sair de um número baixo para um número maior. Então tem muita coisa aí pela frente. Tomara que o Watson seja assertivo como foi em 2023. O Debate das Cenas está no ar para você, pedindo o seu like, família. A gente não bateu nem 200 likes no canal do YouTube. Cadê você? Precisa de 400 para amanhã ter sorteio aqui da camisa oficial do Vila Nova, do Goiás ou do Atlético. O presente, você sabe, é da nossa Albino Construtora. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre na loja, compre também no site. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Venha para a Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo. O Televendas é o mais fácil de Goiás. 6239284020. safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. Citroën Peugeot na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiana. Precisou de peças? Alternativa Autopeças 3280-8383. E Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado há mais de 6 décadas. TIM
esse daí também foi uma decepção danada nesse Rai Ramos. Por que não jogou com a camisa do Atlético? Porque ele jogou com a camisa do Ceará. Foi uma grande decepção, é difícil a gente explicar, até porque a gente não convive ali no dia a dia, mas eu tinha uma expectativa grande também em cima do Rai Ramos, pelo que a gente viu dele jogando no Ceará. No início do ano foi contratado ele, juntamente com o Marcinho, né? Agora o Marcinho já tinha saído, agora sai o Rai Ramos. Realmente, até chegou, Thiago, em alguns momentos no Campeonato Goiano, o Rai Ramos fez esses gols aí que a Eduarda colocou ali na passagem dele pelo Atlético, chamou a atenção em determinado momento, porque chuta muito, né? É um jogador que tem um bom chute, mas não encaixou. Não encaixou, demorou, foi perdendo espaço, perdendo a titularidade ali pro próprio Marcinho, depois foi ficando, chegou o Juan Teixeira aí, tomou a sua vaga e o jogador não deu certo. E isso acontece muito no futebol, né? Quem vive futebol há mais tempo aí já viu isso várias vezes acontecer. O jogador joga muito bem em um clube, chega no outro clube, não consegue fazer o mesmo e oscila muito, né? E o Rai Ramos, pra mim, no início ele oscilou entre bons e jogos ruins e foi perdendo espaço. E aí realmente o jogador acaba não tendo espaço mais ao ponto de ter que sair, mas é um jogador que eu tinha uma expectativa grande. Agora você falou uma situação aí que é importante, a gente falava muito a respeito do Vila e o Adson agora, até pela sabedoria do Adson, já são 30 contratações, Thiago, é um número grande para uma temporada só, 30 contratações, como a gente trouxe há pouco, é a cartela do Atlético, e agora as contratações para essa janela agora tem que ser mais assertivas, não é momento mais de apostas, até o Atlético costuma fazer algumas apostas, muitas acerta, outras não, mas nesse momento agora, até pelo posicionamento do Atlético na tabela, tem que ser contratações mais pesadas, pontuais, né? mais pontuais. Você sabe uma coisa que eu tenho detectado? Coloca a lista do Atlético de contratações pra gente na tela, por gentileza, Eduardo Cabral. O Atlético, ele erra muito nessa temporada em cima de contratações que eram certeiras. E aí por isso que eu tiro a responsabilidade da diretoria. Nessas certeiras... Você sabe por quê? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. O Rai Ramos, pra mim, seria titularíssimo, dono da camisa 2 do Atlético. O cara não deu conta. Isso é culpa da diretoria? É culpa do Adson? Não é. Todo mundo elogiou a contratação. Outro cara aqui, ó, que já saiu, né? O Léo Naldi, quando ele foi contratado, foi elogiado por todos nós. Também não funcionou. Não. O Kevin é daquelas apostas que o Adson faz e normalmente acerta, né? O Kevin é lá Dessa vez não acertou, do Anápolis, né? Volante. William Potker não jogou praticamente nada com a camisa do Atlético. Não, mas o William Potker, não sei se o Jean e o Danilo pensam assim. Longe daquele Potker que a gente projetava. Naquele momento, eu até comentei a respeito. Mas ele ajudou em quê? Não, ele não foi decisivo, cara. Não, ele fez alguns Ele não foi decisivo. Não ajudou. Pra mim, da minha visão. Não foi decisivo desse jeito, quando ele chegou junto com o Marcelinho ali, pra mim era um jogador... O Marcelinho é decisivo, o Potker não foi, não. Pra mim era um jogador que CRB, né? daria tanto que não tá jogando no CRB também, ué. Por que ele tá jogando no CRB? Beleza, mas ele tem nome, Thiago. Não, mas eu vejo você vai ceder ele pro Não, gente, viúva do Potker não, pelo amor de Deus. Eu vejo assim, a gente não tem como culpar o Adson em cima do Potker. Pra mim era um jogador que eu não teria liberado naquele momento, mas eu não coloco como um erro grave do Adson. Pra mim não foi uma aposta, é um jogador já conhecido que a gente tem no futebol brasileiro, que estava aqui no momento de oscilação naquela situação ali, mas eu teria segurado um pouquinho mais, mas lógico, respeitando todos que pensam diferente. Mas justamente, teve muitas contratações, aí você pode citar o Caio Dantas, o também Cauã, que veio, o próprio Cauã, né, que é um garoto que a gente conhecia, ainda não conseguiu fazer um grande futebol com a camisa do Atlético, mas são muitas contratações, 30. E agora, sim, mais do que nunca, tem que ser assertivas as próximas que vierem. 1h59, debate das feras, oferecimento Tecar Gonda. Pense bem, vá de Tecar Gonda. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Come Quieto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Venha para Come Quieto Sanduicheria, é top, é show de bola. A Camargo, seu distribuidor autorizado MWM, com as peças corretas para o seu trator, caminhão ou picape. A Camargo você sabe, né? 6 décadas de tradição em peças agrícolas. E agora referência em peças para motores diesel. A Camargo, parceira de quem produz. E Frutos de Goiás. Toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás. Você sabe, a fruta do pé. Direto para o seu picolé. Antes do Jean Lopes, Cristiano Silva... Por que não manda embora o tal do Shailon? O Berajara Nunes, só sei de uma coisa, uma vaga é do Vila Nova. Andumar de Paulo Melo, boa tarde, galera da Band News, já deixei meu like, mande um abraço aí pra Jandaia. Vila! Alô, Andumar de Paulo Melo, grande Jandaia, cidade boa, terra maravilhosa. Abraço pra você, Andumar. João Vitor Borges, Thiago, com Gava fora. O ideal seria colocar o Rato de meia titular e mudar o esquema de 4-3-3 para 4-4-2. Tá registrada a tua mensagem aqui, Joãozinho, grande abraço.
Frank Oliveira, boa tarde, vocês são feras. Meu querido amigo Thiago, sucesso sempre. Abraço ao Danilo, ao Jean e ao eterno craque Tim, ex-Papão. Ô Frank, o Tim não jogou no Papão, não. Não, Frank, um abraço, obrigado pela audiência. Ele jogou pela em um time com a camisa parecida, que foi a Aparecidense, né? Marília também tem a camisa Marília também, azul, né? Clara. Mas contra o Papão eu enfrentei muito, né? Joguei muitas vezes. Você mais bateu lá. ou mais apanhou, Tim? Não, na época eu acho que eu mais bati. Você mais bateu, né? Tanto Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas fui várias vezes jogar contra o Papão lá em Belém. É um time que eu tenho um respeito muito grande, mas não cheguei a vestir a camisa do Papão. Não teve outros goianos que vestiram, né? O Sandro Goiano. O Sandro Goiano, pra mim, é um dos ídolos lá do Papão, né? Jogou no Grêmio também, um Sandro, um volante fantástico. Volantaço, né? Mas eu não cheguei a vestir não, Frank. Mas obrigado pela sua audiência de sempre aqui, obrigado pelos elogios. O Edivaldo Santos também tá ligado com a gente. Todos vocês estavam reclamando porque o técnico não escalava o Potker. Pois é, Edivaldo, mas pra mim o Potker ele é tão decepcionante que ele foi contratado pelo CRB com a mesma expectativa. Tá jogando o que no CRB? Cara, mas o Potker fez gol contra o Asa. Ele deu assistência contra o Asa, que fez com que o Atlético classificasse nos pênaltis. Fez gol contra o Goiás, fez um bom jogo lá em Umas, cuidado. Muito abaixo da expectativa. É. Muito abaixo da expectativa. Muito abaixo da expectativa. Mas eu não liberava pra um rival que tá dentro da série Mas B. o cara não queria mais ficar, Danilo. E outra coisa, o que é que o Potker está jogando? É só isso aqui, ó. Pra quem criticou a saída do Potker do Atlético, o jeito que foi, quantos gols o Potker tem com a camisa do CRB? Quantos jogos ele decidiu? Gente, o Potker, eu vou falar uma coisa aqui, muita gente vai ficar machucada, mas eu sou pago pra falar, ok, Tim? Claro. O Potker é um ex-jogador em atividade. Aquele Potker do Internacional, aquele Potker participativo, empolgante, decisivo. Quem viu, viu, meu filho. Quem não viu, não vê mais, não. Acabou. O que ele está jogando com a camisa do CRB? Tá jogando nada. A mesma bola que ele estava jogando aqui no Atlético. Então, assim, não sou viúva de Potker, não. Sou viúva de jogador bom. Jogador decisivo. Agora, se vocês querem ser viúvas do Potker, eu respeito, viu, Tim? Tranquilo. Tranquilo, Claro. Viu, Danilo? Mas eu penso Eu sei que você chora de madrugada na sua cama. Potker, volta, Potker. Não, Para com isso, eu meu vejo amigo. assim que seja viúva que de no craque. Atlético, naquele momento eu seguraria um pouco. pouquinho mais, né? Respeito sua opinião, demais. O Watson Respeito segurou a atitude meio-dia. do Watson. Depois ele A saiu. gente não depois sabe, das lógico, que o 3. jogador queria sair, então fica uma situação complicada ali. Mas pra mim, ele não foi tão mal assim no Atlético. Lá no CRB chegou, foi um grande jogo contra o Goiás na estreia dele. Só aquele jogo. Deu assistência ali pro segundo gol. Giovani também do jogou bem CRB, aquele jogo. Jogou também. Mas só assim, aquele eu só jogo teria já segurado ajudou um pouco contra o mais. líder, Pra mim era um cuidado. jogador que poderia ser mais utilizado e mesmo se não fosse titular absoluto, poderia ficar um pouquinho mais. 2h03 da tarde, quero a opinião do Jean Lopes também, debate das ceras, oferecimento, pasta rosa, guerra total das pragas urbanas, GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade, Suprema, distribuidor oficial Bagel APC no Centro-Oeste. Acesse agora e conheça suprema-go.com.br, 6 meses sem pagar, só na Belcar Boa de Negócio e Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo, em Goiás. Deixa o seu like, hein, gente? Ô, Jean Lopes, qual que é a tua análise dessas 30 contratações do Atlético até o momento, principalmente para a Série B? E fica essa promessa, não é promessa, que o Watson não falou isso, ele deu uma entrevista exclusiva pra gente aqui na última quinta-feira, e ele disse que continuaria contratando, mas ele não fez uma promessa de nomes. Isso aqui é uma informação que eu tô passando para vocês através de um sentimento. Eu tô sentindo que o nível de contratações do Atlético agora, até do ponto de vista financeiro, no porte financeiro, serão maiores do que as contratações que chegaram até aqui. O Atlético não vai arriscar tanto, né? O Atlético vai tentar trazer contratações mais certeiras para que o time faça em 2025 o que fez em 2023 e tenha aquela arrancada pro acesso. Mas o que você fala dessas contratações até agora? 30 contratações do Atlético em 2025, Jean Lopes? 2h04. Decepcionante pela quantidade, Thiago. O Adson, a gente sabe da capacidade que ele tem como gestor de futebol, diretor de futebol, né? Cargo que ele ocupa, ele é presidente, mas ao mesmo tempo também é diretor, é ele que contrata. E ele fez algo que não é o normal dele, que foi contratar quantidade e não qualidade. Dentro dessas 30 contratações tem qualidades, mas a maioria é muito mais jogador de aposta, ou jogador para preencher elenco do que para resolver os problemas do Atlético. E isso reflete no trabalho deste ano, né, do time. Eu tenho uma opinião um pouco diferente em relação ao Rai Ramos. Eu penso que ele não foi essa decepção toda, fez bons jogos, Campeonato Goiano ele ajudou muito o Atlético. É um lateral forte, que apoia bem, que chuta em gol. E alguém vai me dizer que esse Juan Teixeira, que é o atual titular do Atlético, joga mais do que o Raí.
está jogando mais que o Raí jogou no Atlético? Não, não está jogando. O Juan Teixeira, titular na lateral direita do Atlético, joga muito menos do que o Raí Ramos jogou no Atlético, mesmo ele não sendo tudo aquilo que a gente esperava. Aí eu concordo. Ele oscilou muito, né? Alternou bons jogos e jogos ruins. Mas, na média, ele foi o melhor lateral do Atlético nessa temporada. O que eu penso é que o caso do Raí Ramos é algo fora de campo. Isso aí é uma opinião, não é uma informação. É uma sensação que tenho, porque o jogador, de repente, nem no banco de reserva estava indo. Ele foi afastado do elenco. Nenhum jogador é afastado do elenco porque oscila dentro de campo, né? Quando o jogador é afastado, é porque ele não está correspondendo fora de campo. Então, eu imagino, repito, é uma opinião, eu imagino que aconteceu algum problema fora de campo com o Raí Ramos, como inclusive aconteceu com outros jogadores. Outro detalhe, por que alguns jogadores que a gente espera muito não estão correspondendo? Porque o Atlético já teve 5 treinadores na temporada. Teve 4 diferentes e um quinto, que foi o Anderson Gomes, que trabalhou 2 vezes, né? Então, o Atlético teve 5 trocas de treinadores. Isso reflete no desempenho dos jogadores. Cada treinador tem sua visão de tática, tem sua forma de escalar o time. Ele dá certo com um e não dá certo com o outro. Aí o jogador está encaixando, de repente troca o treinador, ele já deixa de encaixar. Então, o trabalho no Atlético nessa temporada não tem sido do nível que costuma ser, porque o Adson é um grande gestor de futebol, a gente sabe disso. Mas neste ano, com essa imensidão de troca de treinadores e com essa imensidão de contratações, fica difícil fazer um grande trabalho. O Potker, que vocês falaram bastante aí, ele fez um bom campeonato goiano. A gente cansou de elogiar ele aqui em vários jogos. Inclusive, vários de nós colocamos ele na seleção do campeonato goiano. Eu gostaria de lembrar disso. Depois, quando começou a Série B, ele se contundiu logo de imediato. Então, não dá para cobrar dele na Série B, porque ele estava contundido. Quando ele saiu para o CRB, ele estava se recuperando da contusão. Então, muitos fatores aconteceram e acontecem para o Atlético não ser aquele time regular, né, de um futebol que a gente espera sempre lá na cabeça da tabela. E agora parece que o Adson assentou, né, e vai voltar a trabalhar da forma que ele costuma trabalhar, com contratações pontuais, e eu tenho certeza que se ele fizer isso, o Atlético tem chance de lutar por uma vaga. Agora, não dá para também acreditar muito no Fábio Matias, porque ontem ele falou o seguinte: não, o Robert eu não coloco ele para jogar porque ele não marca volante. O cara tem um privilégio de ter um dos melhores meias da Série B, tá entre os 3, 4 melhores meias da Série B. Poucos treinadores têm esse privilégio. Aí o cara fica correndo atrás de volante. Aí eu não dou conta não, seu Thiago.